Fala, líderes! Bom dia! Sejam muito bem-vindos à primeira live dessa série chamada Start 2025. Foi um projeto que eu pensei durante minha viagem na semana passada para começar com vocês o ano abordando 21 temas extremamente relevantes para vocês terem um 2025 repleto de realizações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, os 21 temas que eu vou passar aqui para vocês durante essa série vai ser essencial para vocês realizarem, conquistarem muito mais, porque eu acredito que a felicidade da gente está muito ligada à quantidade e qualidade das nossas realizações. Seja uma realização mínima, como perder 1 quilo, por exemplo, como ir para a academia num dia chuvoso, ou uma realização máxima, como ser promovido, como fazer a sua empresa dobrar de faturamento, de lucro, fechar uma grande venda. Então, a nossa vida ela é repleta de oportunidades de conquistar novas realizações. Então, esse projeto, essa série de vídeos vai ser para isso, para você ter um ano de 2025 repleto de realizações. Fala, Lucas! Bom dia Cristiane, sejam muito bem-vindos. Já manda essa live para mais pessoas aí, pessoal. Bom dia, Grace. Sejam bem-vindos. Vai mandando para mais pessoas. Dispara o aviãozinho aí. Que hoje a gente vai falar sobre como criar metas inteligentes. Que é um dos maiores fatores assim, sabotadores do indivíduo. Que impede ele de ter grandes realizações. É a falta de metas inteligentes. A falta de metas que realmente a pessoa consiga se engajar, consiga acompanhar, consiga realizar. Então, hoje é um tema extremamente relevante, um tema importante para dar um pontapé inicial nessa série de 21 lives. Então, a tendência é que sejam 21 dias seguidos, tá, pessoal? Mas provavelmente, acho que no domingo, eu vou dar um pulo direto para a segunda e a gente vai terminar essas 21 lives aí ao final de janeiro de 2025. Mas ao longo de cada live você já vai ter várias tarefas para você colocar em prática e realmente conseguir já realizar muitas coisas em janeiro. Porque um ano extraordinário, um ano fora da curva, um ano repleto de realizações, ele começa até antes do ano começar. Quando a gente fala de planejamento estratégico, eu comecei a trabalhar no meu planejamento estratégico em novembro, dezembro eu trabalhei um pouco, agora em janeiro, a primeira semana eu concluí ele. Então, acho que esse ano 2025 foi o melhor e o maior planejamento estratégico que eu fiz. Tanto para minha empresa, quanto para minha vida pessoal. Repleto de objetivos, de metas, de comportamentos que eu quero ter, de coisas que eu quero deixar de fazer, de desafios que eu vou encontrar, de recursos que eu vou precisar. Então, planejamento estratégico é algo bem robusto, é algo bem complexo. E você, Lucas, empresário, gestores, toda pessoa ela precisa ter um planejamento. Seja um planejamento estratégico empresarial, seja um planejamento estratégico pessoal, voltado para a sua vida pessoal, seja um planejamento de carreira, onde eu quero levar a minha carreira ao longo do ano, seja dentro da minha empresa, seja fora. Se você não sabe, eu tenho uma escola de negócios para líderes chamada LBS, que é Leader Business School. E nela, em dezembro, eu fiz 3 aulas sobre planejamento estratégico. E a primeira foi planejamento estratégico pessoal, a segunda foi planejamento de carreira, como você crescer na sua carreira ao longo do ano, da vida, seja dentro da empresa, seja fora. E a terceira, planejamento estratégico empresarial. Quem está dentro da LBS participou, quem tá também teve as aulas, não participou ao vivo tem as aulas gravadas. E quem entrar também vai ter acesso a essas aulas gravadas, essas 3 masterclasses voltadas para planejamento estratégico. Então, é importantíssimo a gente fazer um planejamento estratégico. Esse é o primeiro passo. Seja pessoal, seja de carreira, seja empresarial. Ah, sou empresário, tenho que fazer os 3. Ah, não sou empresário, sou gestor, sou um profissional, tenho que fazer pelo menos 2. Pessoal e o de carreira. Ah, não trabalho, pelo menos o pessoal. Mas você precisa ter um plano claro, específico, de o que você quer realizar, como você vai realizar, quanto vai lhe custar para realizar, quais os recursos que você precisa para realizar, quais os desafios que você vai encontrar para realizar. Oi, Elba, bom dia, minha amiga, seja bem-vinda.
Então vamos lá, pessoal. Dentro do planejamento estratégico, tem uma parte que é metas. Metas inteligentes, que é o tema dessa live. Como criar metas inteligentes. Não sei se vocês conhecem, existe um modelo, um acrônimo com a palavra SMART, que é o significado de inteligente. Então, cada letra quer dizer uma palavra. Então, metas SMART significa metas inteligentes. Então, o S quer dizer uma palavra, o M quer dizer uma palavra, o A quer dizer uma palavra. Eu vou falar cada palavra aqui com vocês, exemplos de aplicação e como vocês podem criar essas metas tanto no âmbito pessoal quanto profissional na vida de vocês agora em 2025. Então, manda para mais pessoas aí. Eu vou mandar só para uma pessoa que eu lembrei aqui, que é importantíssimo. Ela está participando aqui, meus mentorados. Apesar deles terem todas essas aulas gravadas na comunidade, é importante eles estarem sempre bebendo da fonte. E vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a importância de metas SMART. Tem um desenho, uma história, que é a Alice no País das Maravilhas. Que ela está caminhando e ela está perdida e ela pergunta, acho que é o gato, é o coelho, e para onde é o destino que ela quer ir. Na verdade, qual a direção do destino? E o gato fala: se você não sabe nem para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar serve. E essa história, essa narrativa, ela traz a importância de você saber realmente para onde exatamente você quer ir. Para onde exatamente você vai traçar a sua jornada pessoal e profissional. E se você não tiver uma direção, qualquer caminho que você pegar vai servir, ou você vai ter que aceitar. Então é muito importante a gente criar metas, primeiro, para ter uma direção clara. Quando eu tenho uma direção clara, eu consigo realmente dar mais propósito à minha vida. E é outro ponto bem importante. As metas, elas têm que estar sempre alinhadas com o nosso propósito, para a gente ter muito mais motivação, que é o segundo ponto para você ter metas, a importância de ter metas. Primeiro, direção. Vai te dar uma direção para onde você quer ir, o que você quer alcançar, quem você quer ser, o que você quer fazer da vida, o que você quer ter da vida. Então, ter essa direção é importantíssima, sobre quem você quer ser, o que você quer fazer e o que você quer ter. Segundo ponto, ter metas alinhadas ao seu propósito. É importantíssimo você ter metas alinhadas ao seu propósito. E quando eu falo de propósito, eu sempre falo sobre o que você gosta de fazer, o que você faz bem, o que você poderia ser pago para fazer e o que o mundo precisa que você faça. Propósito, o Ikigai, que é um conceito japonês para propósito, é você encontrar pelo menos esses 4 elementos numa porcentagem mínima. Então hoje eu quero alcançar isso porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu sei fazer, é algo que eu posso ser pago para fazer. Então tem que estar alinhado com o seu propósito. Pensa bem, cada meta que você criar, você tem que ter claro um porquê dela ter sido criada. O quão, e até uma palavra do acrônimo SMART que eu vou trazer para vocês, que é a relevância. Qual é a relevância dessa meta para a minha vida? Qual é a relevância dessa meta para a minha família? Será mesmo que ela é importante para mim? Será mesmo que ela faz sentido? Que é o terceiro motivo para você criar metas, para aumentar a sua motivação. As pessoas falam muito sobre a importância de disciplina, e disciplina é extremamente importante. Porém, se você não tiver a motivação mínima, você não consegue nem ter a disciplina mínima. Então, é importante você ter metas para te motivar. E para essas metas te motivarem, elas precisam estar alinhadas com o seu propósito, que é você entender o porquê delas foram criadas. Por que ela queima no seu coração? Por que ela é importante para você? Qual o bem, quais os benefícios que ela vai trazer? Se você tem uma meta de perder peso, de colocar o shape esse ano, pensa,
como ela pode te fazer bem, quais doenças que ela pode evitar, qual a autoestima que ela vai te trazer, quais os benefícios para o seu relacionamento ou para os seus futuros relacionamentos. Então você tem que juntar o máximo de benefícios possível que essa meta vai te trazer para você se sentir motivado bastante para buscar ela. Então, criar metas é importantíssimo. E a importância de criar essas metas é porque ela vai te trazer direção. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então você precisa ter clareza quem você quer ser, o que você quer fazer e tudo que você quer ter esse ano. Ela tem que te trazer propósito, ela tem que estar alinhada com o seu propósito pessoal, sobre quem você é, o que você faz. E ela tem que te trazer motivação. Então é importantíssimo você criar metas para te trazer direção, propósito e motivação. Outro ponto importante de criar metas, pessoal, é que você consegue mensurar elas. Você consegue realmente acompanhar elas ao longo da linha do tempo. Então a gente está em janeiro e eu quero criar metas para dezembro de 2025. Então as metas elas têm que ser, que é um acrônimo do SMART, é mensuráveis. Elas têm que ser mensuráveis ao longo do tempo. Então eu criei uma meta, por exemplo, de ir 52 vezes para a igreja esse ano. E eu acho que eu fui 25, 20 vezes por aí, eu não contei ano passado. E eu disse, não, esse ano eu tenho que ir 52 vezes, pelo menos toda semana. E na semana que eu não for, eu vou ter que ir 2 vezes na outra semana. E eu consigo mensurar essa meta ao longo do tempo. Então, janeiro, eu fui quantas vezes? 4. Então eu estou mais ou menos ali 20, quase 15 a 20% na meta. Ah não, fui 2 vezes. Ah, eu estou menos de 10%. Então, em fevereiro eu tenho que maximizar o esforço, a intensidade nessa meta. Então, é importante acompanhar os resultados mensalmente, semanalmente, para você saber quando você precisa acelerar e quando você precisa ou pode desacelerar e focar em outras metas. Para mim, criar metas inteligentes, a coisa mais importante que tem é a mensuração. É você conseguir mensurar elas ao longo do tempo. E eu falo sempre para os meus mentorados, eu tenho uma rotina de todo sábado à tarde mensurar todas as metas. Então, todo sábado à tarde eu paro e vou ajustando qual percentual eu já acelerei de cada meta dessa. Ah, a meta estava 20% semana passada, hoje está 22%, 23%. Ah, a meta era fechar 4 clientes esse mês, fechei 1, então está 25%. Então eu vou alimentando um sistema dentro do Notion, que é inclusive um template personalizado para OKRs, que é um sistema de metas que eu passo para os alunos, que eu uso, e eu vou mensurando toda semana. É importantíssimo você ter uma periodicidade para você mensurar suas metas. Não adianta você criar as metas hoje e só olhar elas em dezembro, em junho, em março. Você precisa ter uma periodicidade, seja mensalmente, seja semanalmente, para estar não só olhando, mas avaliando quanto essas metas cresceram ao longo do tempo. Então, é muito importante você mensurar essas metas. Seja bem-vinda, Dilza, seja bem-vindo, Leandro. Então vamos lá, pessoal, vamos para a prática. Como eu falei, metas inteligentes significa metas SMART, que é um acrônimo para inteligente e cada letra quer dizer uma palavra. O S quer dizer específico. Cada palavra é em inglês, tá? O S quer dizer específico. Então, eu falei o exemplo de ir para a igreja 52 vezes no ano. Então, olha um exemplo de que essa meta não seria específica o bastante. Ir para a igreja mais vezes durante o ano 2025. Ir mais vezes quer dizer o quê? Ir uma vez a mais de 2024? Ir 50 vezes a mais que 2024? Então, específica é quando ela tem realmente uma especificidade que você consiga saber exatamente quando e como ela foi alcançada. Então, eu consigo realmente mensurar ao longo da linha do tempo e também saber quando ela foi batida, quando ela foi realizada. Então, isso é um exemplo, mas tem outros exemplos. Por exemplo, corrida.
eu coloquei metas para corrida. E eu coloquei metas para correr 21 km, mas não só 21 km, correr 5 circuitos de 21 km. Então eu poderia colocar uma meta só correr mais esse ano. E não, eu coloquei uma meta específica para quantos km, quantos circuitos. Na sua liderança, você pode colocar uma meta de aumentar o faturamento da empresa para X valor. E não só aumentar o faturamento da empresa. Essa minha meta de ir para a igreja, por exemplo, poderia ser uma meta de ir para a igreja 52 vezes no ano, no domingo na igreja X. Ela estaria mais específica ainda, mas eu não quis especificar tanto, travar tanto ela e eu ter mais flexibilidade para atingir ela de outras formas, indo para a igreja na quarta, indo para outra igreja. Então é importante especificar, mas também não te travar na realização dela. Tem uma flexibilidade para você conseguir atingir ela. Então esse é o exemplo da especificidade. A meta tem que ser específica o bastante para você ter clareza de quando você vai realizar ela, mas também ter uma flexibilidade ali para você conseguir realizar ela. Seguindo o modelo SMART, o S, especificidade, o M, que é a mensurabilidade, que é mensurar as metas. Toda meta inteligente, você tem que saber, ou pelo menos ter uma boa noção, de o quanto ela evoluiu ao longo do tempo. Então, é importante até ter números, tá? Se ela puder ter números, melhor ainda. Ah, eu quero correr 10 km esse ano. Eu corro 1, então eu estou 10% da minha meta. Ah, em março eu estou correndo 3, eu estou 30% da minha meta. Ah, eu quero atingir o lucro de 100 mil reais no mês esse ano. Ah, em março eu atingi 30, eu estou 30% da minha meta. E aí eu vou mensurando o quanto eu consigo evoluir ao longo do tempo. Então, o M é de mensurável. Eu preciso conseguir mensurar ao longo do tempo as minhas metas. E para isso é bem importante elas terem números. Ah, seja distância, seja faturamento, seja lucro, mas tem metas que não conseguem ter esse número de mensurabilidade. Vamos criar uma meta para o mundo corporativo, tá? Que é uma meta que muitos gestores trazem. Bom dia, professor Wagner. Seja bem-vindo. Então, eu tenho uma meta de ter um time autogerenciável. No primeiro ponto, ela é específica bastante. Para mim, ela pode ser mais específica. Eu preciso especificar o que é um time autogerenciável, porque para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então, um time autogerenciável é um time que consegue alcançar as metas, eu trabalhando apenas de casa, sem ir para a empresa, ou sem eles me ligarem 3, 5, 10 vezes por dia, ou sem eles prestarem a minha ajuda nessa demanda. Então, é especificar o que é um time autogerenciável para mim. É sem eu precisar me dedicar nisso, naquilo. Então, especificidade. Mensurabilidade. Como é que eu vou saber mensurar isso? Como eu falei, algumas metas você consegue trazer números, outras não. Essas que você não consegue, você coloca um 100%. Então, coloca como você, gestor, quer ter um time autogerenciável esse ano. E daqui para dezembro, você vai mensurar quantos por cento você evoluiu nessa meta de 100%. Então, hoje eu estou 0%. Mas eu venho trabalhando, eu venho tentando realmente tornar o time mais autônomo, desenvolvendo talentos, treinando, contratando treinamentos. E eu vejo que esse time está evoluindo. E uma percepção minha, eu coloco, não, em fevereiro, Jonatas, já aumentou, já está 20%, 30%. Não, 50% de onde eu quero chegar. Ah, em setembro já está 80% de onde eu quero chegar. E aí você tem uma noção de percepção de o quão satisfeito você está com a realização dessa meta. Nem toda meta você consegue colocar um número. E essas vocês colocam 100%. E aí você coloca um percentual de o quanto você acelerou nessa meta. S de específico, M de mensurável e o A do SMART é de alcançável. Toda meta ela tem uma função.
tem várias funções, né? Mas uma das funções é te tirar da zona de conforto. Fazer você sair de onde você está. Fazer você se mover mais rápido. E o A de alcançável é justamente isso. A meta, ela tem que ser desafiadora. Ela tem que te tirar da zona de conforto, porém, ela tem que ser alcançável. Ela tem que ser plausível para não te desmotivar ao longo do caminho. Para não te fazer chegar, a meta é para dezembro, chegar em março e dizer, não, a gente não vai bater essa meta. Chegar em junho, a gente não vai bater essa meta e desacelerar e não criar uma nova meta. Então, é importante essa meta ser alcançável. Ela ser desafiadora, ela me tirar da zona de conforto, me colocar no estado de alerta, me colocar no estado de atenção, de motivação, mas também ser plausível para realmente eu não desistir rápido dessa meta. Então, alcançável. Essa meta precisa ser alcançável. O R do modelo SMART é de relevante. Ela precisa ser importante, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. É importante, pessoal, se a meta é pessoal, isso é bem importante, tá? Se a meta é pessoal, ela precisa estar compartilhada com o seu cônjuge, com seu namorado, sua namorada, com seus pais, se eles são envolvidos nessa meta. Todo mundo que são pessoas envolvidas na meta, que podem te ajudar ou podem te atrapalhar, elas precisam estar cientes das suas metas. Então, é importante essas pessoas estarem conectadas com a meta. E no aspecto empresarial, profissional, mais ainda. O seu time ele precisa conhecer as suas metas tanto quanto você. Então, é importantíssimo você compartilhar suas metas quando fizer e compartilhar também o quanto você está evoluindo nessas metas. Toda avaliação, por isso que nas empresas existem as reuniões estratégicas só para acompanhamento de metas. Sejam elas mensais, que normalmente seja semanais, trimestrais, é mais do setor estratégico, coordenadores, gerentes, diretores, presidentes, mas elas precisam ter. E tem metas operacionais também que o supervisor faz com vendedores, com analistas, que precisam ser acompanhadas também periodicamente. Então, o R é de relevantes. As metas precisam ser extremamente importantes para você e para todo mundo que está envolvido nessa meta, que pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Então, você precisa compartilhar essas metas. E eu vejo muita dificuldade dos gestores de compartilhar essas metas, de realmente terem assim essa vulnerabilidade de dizer, olha, as metas da empresa é essa e a gente precisa correr junto, a gente precisa acompanhar. E eles precisam dizer, principalmente meta de faturamento. Qual a meta de faturamento da empresa? Seja de uma padaria, seja de um mercado, seja de uma construtora. Precisa ter essa meta, o gestor precisa ter a meta mensal, a meta trimestral, semestral, anual, e ele precisa compartilhar com os envolvidos. As pessoas, eu vejo muito o gestor falando, não, eu quero que os meus colaboradores tenham cabeça de dono, vistam a camisa. Mas eles só vão vestir a camisa, ter cabeça de dono, quando você trazer eles para pensarem como dono. E você vai trazer eles para pensar como dono como? Compartilhando as metas da empresa com eles. Compartilhe a meta da empresa com ele. Olha, eu quero que a empresa alcance um nível máximo de excelência operacional para realizar as tarefas, ter os procedimentos operacionais mapeados, realizar de acordo com os POPs, que é os procedimentos operacionais padrão. Eu quero que a empresa atinja esse faturamento no ano e eu quero que a gente corra junto. A meta desse mês é tanto. Olha, essa semana, a primeira semana acabou do mês, a gente realizou 20% dessa meta. E engajar as pessoas nas metas da empresa, no crescimento da empresa. Isso vai fazer com que eles tenham cabeça de dono, vistam a camisa. Então você precisa compartilhar as metas, compartilhar a evolução das metas. E aí as pessoas vão se sentir muito mais envolvidas dentro da empresa, dentro da operação, dentro das metas. Então é relevante você compartilhar as metas com todas as pessoas envolvidas. Oi Isabela, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Iverson. E para finalizar o modelo SMART, pessoal, as metas elas precisam ter prazos. Elas precisam ter o T de temporal. Elas precisam ter uma temporalidade já específica.
Então, a meta de alcançar a excelência operacional. Quando é essa meta? É mensal? É trimestral? É semestral? E coloca uma data específica para ela. Porque aí você consegue muito mais clareza de quantos dias você tem, quais os desafios. Então, se é uma meta de chegar num determinado peso, coloca uma data específica. 20 dias, 30 dias, 40 dias. E aí você começa a ter clareza. O que é que eu tenho... Atenção, tá? O que é que eu tenho que fazer para realizar essa meta? Que intensidade eu tenho que fazer? Eu estou lendo um livro do David Goggins, que é Nada Pode Me Ferir. E é um livro extraordinário. E ele conta a história que ele estava querendo se inscrever numa ultramaratona. E essa ultramaratona, ela tinha 160 km. Era correr 160 km em 24 horas. Mas para ir... Não, na verdade, perdão. Ele queria participar do teste para ser Navy SEAL. E para ele participar desse teste, ele precisava perder 47 quilos em 3 meses. E ele conseguiu perder. Ele andava de bicicleta 4 horas por dia, 2 horas de manhã, 2 horas à noite, ele corria, ele nadava, ele mal comia. Então o nível de intensidade dele era muito alto porque o espaço de tempo que ele tinha era muito pequeno. Então, quando você coloca datas específicas na sua meta, você sabe o nível de intensidade que você tem que aplicar para ela se realizar. E claro, você consegue mensurar ela ao longo do tempo e aumentar ou diminuir essa intensidade. Então, por isso que tudo está conectado. SMART, especificidade, especificidade, o T é em inglês. Especificidade, mensurabilidade, relevância, temporalidade e, claro, a parte de alcançável, desafiador. Então, é importante tudo estar alinhado. A meta seguir esses 5 parâmetros. E, pessoal, agora que vocês entenderam o modelo SMART, qual é a importância de você criar essas metas com clareza? Seguindo essas 5 etapas de especificidade, de desafiador, de alcançável, de relevante, com data para acontecer, mas você identificar, principalmente, tá? Quais os recursos que eu tenho para alcançar essa meta, essas metas. Os recursos podem ser de dinheiro, de tempo, quanto tempo eu tenho para dedicar à realização dessa meta, quais as pessoas que podem ser auxiliadoras na realização dessa meta, recursos e quais os desafios que eu vou encontrar para realizar essa meta. Procrastinação, preguiça, falta de tempo, talvez meu cônjuge, talvez a minha equipe. Quais os desafios que eu vou encontrar? E aí, quando você mapeia os recursos que você precisa e os desafios que você pode encontrar, você ganha muito mais clareza para montar o seu plano de ação, que é onde o jogo realmente acontece. A meta, ela te dá uma direção, um foco de onde você vai seguir. Os recursos que você precisa, os desafios que você vai encontrar, vai te dar mais clareza ainda. E o plano de ação, pessoal, é o que você precisa fazer para realizar essa meta. Talvez seja um hábito diário que você precisa realizar. Talvez seja ações pontuais, 2, 3 vezes na semana. Mas você precisa ter clareza exatamente o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, como isso vai ser feito. Tem uma ferramenta chamada 5W2H, que é 5W2H é um acrônimo para o que, quando, como, quanto, que é realmente para você montar o seu plano de ação. Então, você coloca a meta, por exemplo, vou colocar uma meta aqui que normalmente as pessoas têm. Chegar em determinado peso, não vou falar nem perder peso, mas chegar num determinado peso. Vamos lá, o Iveson pode colocar uma meta como chegar em 80 quilos até junho desse ano. Essa meta pode ser muito mais específica. Bom dia, Tamires. Essa meta pode ser muito mais específica. Essa meta pode ser chegar em 80 quilos até dia 1 de junho de 2025,
com a massa corporal de X, com a massa magra de X, com o índice de gordura X, com a idade metabólica de X. Então, primeiro o Iveson ele conhece o estado atual dele, fazendo uma avaliação no nutricionista, no personal, chegar com um nível de VO2, que é uma carga respiratória muito mais alta, fazendo cardio. Então, ele conhece o estado atual dele. Quando ele conhece o estado atual dele, ele consegue ter muito mais clareza de qual o estado desejado dele. E aí ele consegue criar uma meta muito mais específica. Ele dedica um espaço de tempo para mensurar essa meta. Então, a meta, eu estou com 90 quilos e eu quero perder 10 quilos, mas não só perder 10 quilos, eu quero chegar nesse índice de massa corporal, nesse índice de massa magra, nessa idade metabólica. E para isso, toda semana eu vou me pesar, a cada 3 dias eu vou me pesar, e cada um mês, 6 meses, cada um mês eu vou no nutricionista, no personal, ver o quanto eu evoluí. E aí ele consegue fazer um processo muito mais estruturado de mensuração, de ser desafiador, de ser motivador. Ele consegue realmente ter muito mais chances de realizar essa meta, porque ele está seguindo esse modelo SMART. Específico, alcançável, desafiador, relevante para ele. Ele lembra quais os benefícios que eu vou ter na vida pessoal, profissional, na saúde, na autoestima, para realizar essa meta. Quais os desafios que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o desafio de lanchar no final de semana. Tá, como eu posso combater esses desafios? Quais os recursos que eu posso ter? Tem um amigo que já está nesse patamar e eu vou me conectar muito mais com ele. É um recurso que ele pode ter. E a mesma coisa na vida pessoal, na vida profissional, na vida empresarial, pessoal. Então, eu crio as metas inteligentes, eu identifico recursos, pode ser pessoas, dinheiro, tempo, ferramentas. Eu identifico desafios, que também pode ser pessoas, tempo, ferramentas, falta de ferramentas. E eu crio meu plano de ação, que é o quê? O que é que eu vou realizar para realizar essa meta? O que é que eu tenho que fazer para realizar essa meta? Pode ser uma ação diária, diária, vamos pesar todos os dias de manhã. Ou pode ser ações pontuais. Eu vou 5 vezes na academia na semana. Então, eu quero ter um time autogerenciável, vou fazer uma reunião de 15 minutos por dia, todos os dias com eles. Eu vou fazer um treinamento técnico toda segunda-feira de 30 minutos com eles. Vou contratar um treinamento de Jonatas de inteligência emocional, de vendas, de comunicação, uma vez por mês para o time durante 6 meses, para desenvolver o time. Se eu quero um time capaz de não precisar de mim, eu preciso capacitar esse time ou contratar alguém para capacitar. Então, o que é que eu vou fazer para realizar essas metas inteligentes que eu criei? Então você precisa ter clareza das metas, e essas metas, por exemplo, elas precisam ser para várias áreas, tá? Chuva. É importante você criar, se é metas pessoais para o seu relacionamento amoroso, metas pessoais para o seu lazer, de experiências que você quer vivenciar, metas pessoais para seu corpo, saúde, exercício físico, metas pessoais para suas finanças. Se é metas empresariais, você tem que ter metas empresariais para as finanças da empresa, faturamento, lucro. Você precisa ter metas empresariais para as pessoas, talvez para crescer o número de líderes na empresa, talvez para melhorar a eficiência operacional, talvez para promover X pessoas durante o ano. Então você precisa, talvez para tirar um time de 15 pessoas para 25 pessoas, talvez para estender a operação para 2 lojas, 3 lojas, para montar um delivery, para expandir a empresa para uma região, para Pernambuco, para Sergipe. Então, metas pessoais precisam ter vários olhares: relacionamento, autoestima, experiências, saúde, servir, que é muito importante. E eu preciso ter metas empresariais ou de carreira voltado para vários aspectos também: finanças, processos, pessoas, RH. Que metas eu preciso criar para cada área dessa? Então, primeiro eu me pergunto: onde eu quero chegar? E como eu quero chegar? Quem eu quero ser ao final desse ano? O que eu quero realizar? O que eu quero conquistar?
qual o tipo de profissional que eu quero ser. Depois eu crio metas que estejam alinhadas a esse meu propósito pessoal e profissional. Metas de faturamento, metas de lucro, mas não se pega só a metas financeiras, tá? Eu gosto de falar que metas financeiras é uma consequência de outras metas. Então, eu coloquei uma meta de colocar 300 alunos na LBS, que é a minha escola escola de negócios para líderes, que onde toda segunda-feira tem aulas de 1 hora de duração, bem práticas, voltadas para desenvolver gestores, empresários, profissionais. Então, eu coloquei uma meta de 300 pessoas durante o ano, mais ou menos 20 a 25 pessoas por mês. E também existe uma meta financeira para essa escola de negócios para líderes, mas ela está dentro dessa meta de pessoas. Então, a meta financeira é uma consequência de outras metas. E aí eu preciso ter uma meta de comportamento. Coloquei uma meta de número de pessoas, tá? É show de bola, muito importante. Mas quais os comportamentos que eu tenho que fazer para essa meta se realizar? Por exemplo, eu coloquei uma meta. Fazer 21 lives no Instagram durante o mês de janeiro. É uma meta mensurável, eu consigo mensurar. Então, eu fiz 2 lives, eu alcancei 10% dessa meta, ela está mensurável. É desafiador para mim, mas é alcançável. Então ela me motiva e não me desanima. E ela tem um tempo para acontecer, até o final de janeiro. Então é uma meta muito mais voltada para comportamento. Para que comportamento eu preciso ter? E você também precisa ter essas metas voltadas para comportamento. Olha para suas metas e se pergunta, quais as metas de comportamento que eu preciso ter? E aí entra muito mais em metas semanais, diárias, de hábitos profissionais, pessoais que você precisa ter. Então, metas smarts, que é o tema dessa live, como criar metas inteligentes, é muito sobre isso. A meta ela te dá direção, propósito, motivação, foco, mas ela é só o primeiro ponto. Ela é só a bandeira lá que você coloca no topo da montanha e você vai ganhar clareza de como chegar lá. Mas você precisa levantar recursos, você precisa eliminar desafios como procrastinação, como falta de conhecimento, como falta de ambiente. Você precisa estar no ambiente certo, com as pessoas certas, para se motivar, para aprender, para estar pronto para alcançar essas metas. Então, pessoal, se você não está ainda na Leader Business School, lá é o ambiente certo para você se desenvolver, para você estar com as pessoas certas, para você aprender o que é necessário para você alcançar suas metas em 2025. Quero deixar o meu convite aqui para você, se você ainda não está na LBS, para você fazer parte. Hoje mesmo tem encontro da Leader Business School e eu vou compartilhar um template personalizado no Notion que eu criei exclusivo para eles acompanharem, mensurarem suas metas para 2025. Para eles terem clareza de quais as metas pessoais, profissionais eles vão realizar. Então é um template para você ter o recurso. Lembra? As metas para se realizar você precisa levantar um máximo de recursos. Não só financeiros, mas recursos é uma ferramenta específica para você mensurar suas metas. E lá na aula de hoje eu vou liberar essa ferramenta para os alunos dentro da Leader Business School. Então, se você não faz parte, é uma oportunidade de você estar dentro de uma comunidade de pessoas que querem ser líderes, pessoas que já são líderes e empresários que querem desenvolver liderança para realmente aprender sobre comunicação, oratória, inteligência emocional, inteligência artificial, tudo envolvendo inovação tecnológica, vendas. Não só aulas comigo, mas aulas com vários convidados especialistas nesses temas. Então, é um convite para você estar na comunidade certa, estar com as pessoas certas, aprendendo o conhecimento certo. Então, pessoal, a live de hoje até se estendeu um pouquinho, mas era isso. Como criar metas inteligentes. E amanhã tem aula novamente, voltado para você. Tem um 2025 extraordinário, repleto de realizações. Então, abraço e até amanhã.